Começa agora mais um João Pessoa em Debate. O tema de hoje é câncer de mama. Aqui em nossos estúdios estão a mastologista Eulina Helena, a presidenta do grupo Amigos do Peito, a senhora Fátima Lucena, e também Maria de Fátima Moraes, ela que é coordenadora da Seção Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Bem, senhoras, esse primeiro bloco é um bloco de apresentação. Eu gostaria que vocês falassem um pouco de si, do trabalho que vocês exercem nas suas instituições e também um pouco sobre o trabalho que exercem na prevenção contra o câncer de mama. A senhora primeiro. Eu sou Eulina, sou mastologista, pertencente à Sociedade Brasileira de Mastologia, trabalho com prevenção do câncer há muitos anos e o principal trabalho que eu tenho desenvolvido atualmente é no CDC, Centro de Diagnóstico do Câncer, que é um órgão da Secretaria Estadual da Saúde. O segundo trabalho importante que faço é na cidade de Monteiro, onde a gente montou um serviço de prevenção e detecção precoce do câncer de mama para todas as mulheres do Cariri paraibano. Ótimo. Sou Fátima Moraes, estou atualmente na coordenação da Seção Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde, Tenho uma grande missão que é de estar articulando meios e formas para a gente estar organizando a saúde, aliás, os serviços prestados à saúde da mulher para que ela seja melhor atendida no nosso município. Ótimo, obrigado. Fátima. Sou Fátima Lucena, sou a presidente do grupo do Amigo do Peito da Paraíba. Estou coordenando esse grupo desde 2001. Fui portadora de câncer de mama há 6 anos atrás. Estou curada, graças a Deus. E esse grupo que eu fico à frente é sem fim lucrativo. São pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que já foram curadas e pessoas que estão começando o tratamento. Esse grupo ele foi fundado por 2 médicas, doutora Eulina Helena, mastologista, e doutora Joana Marisa, que ela é radiologista, trabalha na Ecoclínica. E esse trabalho a gente tem desenvolvido muito, compartilhamos as tristezas, as alegrias, dando um apoio psicológico, moral e o que for preciso, a necessidade que o grupo precisar. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é câncer de mama. Aqui em nossos estúdios estão a mastologista Eulina Helena, a presidenta do grupo Amigos do Peito, Fátima Lucena, e a coordenadora da Seção Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, Maria de Fátima Moraes. Eu gostaria de começar pela doutora Eulina Helena perguntando, fale-nos um pouco sobre os exames, como o autoexame, exames necessários para a prevenção e também quais são os tratamentos após a detecção de nódulos, sejam eles benignos ou malignos. Olha, Marcos, telespectadores, na realidade a gente não sabe o que é que causa câncer de mama, mas nós temos um conhecimento já muito vasto de fatores de risco e de exames que garantem uma detecção precoce, Fatores de risco estão amplamente divulgados aí na mídia, a questão de não ter tido filhos, de ter um parente em primeiro grau com câncer de mama, mãe, irmã ou filha, a questão da menopausa tardia,
Então, são fatores relativamente bem conhecidos. Com relação à detecção, a gente sabe que existem 3 passos importantíssimos para a gente encontrar um caso de câncer de mama. O mais simples, que está acessível a todas as mulheres, é o autoexame da mama. É aquele exame que é realizado pela própria mulher, por isso ele tem o nome de autoexame, que a gente recomenda que seja feito após a menstruação nas mulheres que menstruam regularmente e que nas mulheres que não menstruam seja feito num dia fixo, vamos dizer, a cada dia 10 de cada mês. Então é um exame barato. Se a mulher se habitua a se palpar, ela vai ser capaz de identificar as modificações que eventualmente apareçam nas suas mamas, do seu corpo, e é acessível a todas as mulheres, em qualquer localidade do estado, em qualquer lugar que elas estejam. O segundo exame, que é um exame relativamente acessível também à grande maioria da população, porque hoje nós temos médicos em todos os recantos do estado, né, através do programa do Ministério da Saúde, o programa de saúde da família, né, e a maioria desses médicos passaram por um treinamento introdutório, por um treinamento de atenção à saúde da mulher, que a gente chama, e eles foram treinados para fazer o exame clínico das mamas. É um exame que é feito por um profissional de saúde, um médico ou enfermeiro, que foi treinado para realizar a busca, a palpação das mamas, à procura de detectar uma alteração suspeita de malignidade. O outro exame já é um pouco mais complexo, é mais caro, é um exame que só tem nos maiores centros e é realmente o exame por excelência para detectar câncer de mama no seu estágio mais precoce, é a mamografia, porque a mamografia ela consegue detectar o câncer antes que ele seja palpável pelas nossas mãos. Então é realmente medalha de ouro na detecção precoce do câncer de mama, é a mamografia. Mas enquanto a gente não dá acesso a todas as mulheres a esse exame, a gente pode perfeitamente realizar o autoexame e o exame clínico em todas as mulheres naquela faixa etária de risco. Doutora, quais são os tratamentos depois da detecção de um tumor, por exemplo? O tratamento do câncer de mama é um tratamento multidisciplinar. Ele envolve o mastologista, que geralmente é um coordenador de uma equipe, mas ele envolve também o quimioterapeuta, o radioterapeuta, o cirurgião plástico, o oncologista clínico, a fisioterapeuta, que vai trabalhar na questão da reabilitação do membro do lado afetado, o psicólogo, a equipe de enfermagem. Nós não podemos fazer nada sozinhos, essa é a realidade em qualquer especialidade. E a mastologia requer essa integração realmente da equipe. O que nós sabemos é que cada caso é um caso especial e a determinação da necessidade de tratamentos adicionais, cirurgia e depois uma radioterapia ou uma quimioterapia, vai depender do tamanho da lesão, do comportamento biológico dessa lesão, de informações que a gente só vai tendo à medida que a gente avança no processo de diagnóstico. Por exemplo, o que nós sabemos hoje é que uma lesão que é detectada precocemente, um tumor com menos de 1 centímetro, a gente pode perfeitamente, com segurança, tratar essa mulher sem precisar mutilá-la. Tira apenas o quadrante da mama onde o nódulo está localizado e essa mulher precisará ou não posteriormente ser submetida à radioterapia ou à quimioterapia. Isso vai depender do que a gente vai encontrando, se tem linfonodos comprometidos na axila ou não. Então, a informação basicamente é que cada caso é um caso específico que depende da relação entre o tumor e o hospedeiro, que é a mulher, e não existe uma receita definitiva para todos os casos de câncer de mama. A gente tem que avaliar um a um para fazer a indicação mais precisa e mais adequada em cada caso. Em virtude do que a senhora falou sobre a falta de exames mais bem elaborados como a mamografia, nesse caso, as pessoas que estão no interior e que só dispõem do autoexame, a senhora recomenda que elas façam de quanto em quanto tempo a mamografia e
pela conversa prévia que nós tivemos antes do início do programa, a senhora revelou que muitas dessas pessoas sequer sabem da existência do exame da mamografia. Então, de quanto em quanto tempo essas pessoas elas devem se transferir dos seus centros para os grandes centros para fazer, assim como também as pessoas que moram nos grandes centros para fazer o exame da mamografia? Marcos, é o seguinte, a gente sabe das dificuldades de distâncias, de deslocamento, de acesso aos meios de diagnóstico. Na realidade, nós temos indicações. A indicação da mamografia é o seguinte, nós temos 2 tipos de mamografia. A mamografia diagnóstica, que é aquela que deve ser realizada quando a mulher tem algum sintoma, um nódulo, uma retração, um abaulamento na sua mama, uma área avermelhada. Essa mamografia diagnóstica é aquela que vai dar subsídios para o médico dizer se aquela alteração que a mulher possui é suspeita ou não para a malignidade. Então, essa é a mamografia diagnóstica. É feita para mulheres com sintomatologia. Existe também a mamografia de rastreamento. O que é isso? É a mamografia que é realizada numa determinada faixa etária, porque naquela determinada faixa etária existe um risco maior da mulher adoecer de câncer de mama. Atualmente, o ano passado, 2004, foi realizada uma reunião de consenso com o Instituto Nacional do Câncer e a Sociedade Brasileira de Mastologia e ficou determinado que a mamografia deveria ser realizada dos 50 aos 69 anos de idade, uma vez a cada, no mínimo, 2 anos. A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Mastologia, na realidade, ela preconiza que a mamografia seja realizada anualmente a partir dos 40 anos. Essa questão de idade, de ajuste, eu acho que passa mais por análise financeira. Na realidade, o Ministério da Saúde não tem recursos para bancar mamografia para toda essa população que a gente sabe necessitar dela, que é a partir dos 40 anos e até o final da vida. O que nós preconizamos, realmente, que pelo menos as mulheres acima de 50 anos seja submetida a uma mamografia. A mamografia é o exame que é uma radiografia das mamas, deve ser feita em clínicas que tenham qualidade. A qualidade da mamografia passa pelo equipamento que realiza a mamografia, pelo processo de revelação dessa mamografia, por quem vai analisar, o radiologista que vai analisar a mamografia. E como nós falamos, recentemente a gente participou de uma feira de saúde e cidadania, a grande maioria das mulheres não sabia o que era uma mamografia. Então, para as telespectadoras terem conhecimento, a mamografia é uma radiografia da mama, tá? É diferente, por exemplo, do ultrassom, que é esse exame aqui, que aparece como na televisãozinha, é diferente, vocês podem ver que são resultados distintos, né? O ultrassom é um exame que, graças a Deus, realmente está mais acessível. Eu acho que quase todos os municípios da Paraíba têm um serviço de ultrassonografia referenciada. A mamografia que é uma questão mais complexa, né? Mas devo dizer às mulheres que elas não devem temer a mamografia, porque é realmente nossa maior aliada na detecção precoce do câncer de mama. É feito com a compressão das mamas, não é esse exame doloroso que as mulheres referem. A gente recomenda que elas façam a mamografia no período fora do período pré-menstrual, porque as mamas estão mais descansadas, estão menos dolorosas. Se mesmo assim elas sentem dor, a gente recomenda que tome um analgésico, Tylenol, um Dorflex, antes de se submeter, né, porque é um mito, mamografia. muitas mulheres, elas, principalmente aquelas que têm as mamas mais rígidas. E eu queria também saber, com relação àquelas que possuem prótese nos seios, essas pessoas, como é que o exame é feito? O exame, dificulta a detecção, a pessoa que possui prótese? Não, porque geralmente, como eu falei, sendo uma instituição onde realiza mamografia de qualidade, as moças que geralmente fazem, a gente chama de técnica em mamografia, esse exame, elas têm capacidade, conhecimento para realizar determinadas manobras que protegem a prótese
durante a exposição para fazer a mamografia. Então, quem tem prótese mamária não precisa se assustar na hora de fazer a mamografia. Não vai estragar a prótese, não vai romper e não é uma coisa mais dolorosa do que para as mulheres que não têm prótese também. Perfeito. Já que nós falamos um pouco sobre serviços, fale-nos, como representante da Secretaria de Saúde do município, Fátima, quais são os serviços de referência que existem aqui em João Pessoa? Bem, a partir de janeiro desse ano, a gente vem discutindo a questão do câncer de mama, porque era um assunto assim que não tinha muitas discussões dentro das secretarias. Era uma preocupação, mas não se tinha um serviço organizado. Então, a partir de janeiro, a gente começou a trabalhar com referências nos 5 distritos sanitários, né, que é assim que é organizado o município de João Pessoa. Então, hoje nós temos mastologistas atendendo, fazendo a parte ambulatorial nesses 5 distritos, né. Nós temos no Distrito 1, no CAMI Cruz das Armas, né, o doutor Fernando. Nós temos no Distrito 2, doutora Suzana, que atende no Instituto Cândida Vargas. No Distrito 3, nós temos Josivânia, que atende lá no Valentina. Temos no 4, doutora Ellen, que atende no Centro de Especialidades Primavera. E temos a doutora Débora, que atende na Unidade Médica das Praias, no Distrito 5, né? Então, assim, realmente é uma preocupação da nossa gestão de estar organizando esses serviços de referências de uma forma melhor e mais ampliada também, né? Em relação à mamografia, como a doutora Eulina já falou anteriormente, realmente a gente tem uma dificuldade tremenda, né, nesse exame. É um exame caro, né? E também tem as questões assim, o que foi pactuado pelas gestões anteriores era um número reduzido desses exames. Por exemplo, para o município de João Pessoa, que a gente tem uma população de aproximadamente 43.825 mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, só tinha pactuado de exames de mamografia 233 mês. Então, isso é irrisório. Com recursos próprios, a gente aumentou para 590, mesmo assim a gente ficou com déficit. Então, a gente sentou, né, e fez um cálculo, de acordo com o consenso, como foi falado por doutora Eulina, pelo consenso de mama de 2004, e a gente está vendo a possibilidade de estar ampliando esse número de mamografias. Isso para o município de João Pessoa. Ficamos extremamente sensibilizadas com as outras mulheres dos outros municípios, mas nós temos uma PPI que ela está, já digamos que ultrapassada. Eu acho que essa PPI é falada em todas as entrevistas e todos os movimentos e discussões, que realmente que é uma PPI, eu acho que de 2001, ela está para ser revista. A gente está esperando que o Estado chame o município para estar repactuando essa PPI. Então, pela PPI, a gente tem que ofertar 5.092 exames anos para os municípios que são pactuados. Isso quer dizer que seja 424 mês. Então, a gente sabe que esse atendimento, ele sempre ultrapassa, né? E agora, atualmente, a gente não estava tendo como controlar, né, esses encaminhamentos de mastologia ou de mamografias. A gente está agora implantando a nova central de regulação, que a gente tem uma previsão de 60 dias, mas já acho que a gente tem que falar assim a um prazo maior, 90 dias mais ou menos, porque é meio complicado, assim, mas a gente já está começando a implantar essa nova central de regulação, que acredito que dentro de 90 dias, no prazo de 90 dias, ela já esteja funcionando. Então, vai dar para a gente regular melhor esses exames e outros atendimentos, para que todas as mulheres tenham acesso. Porque hoje a gente tem uma realidade, como esses exames eles não são regulados, existem pacientes que não conseguem fazer nenhum exame durante todo o ano, né? Existem outras que fazem mais de um exame.
E existem umas que marcam o exame, mas passa 6 meses para fazer. A gente tem ciência dessa realidade. Ô, Fátima, só interrompendo um pouquinho. Uma coisa que eu gostaria de sugerir é que a Secretaria formasse, está em andamento pelo Ministério da Saúde, a questão do Cismama. Acho que você tem conhecimento do Ciscolo, né? É um programa de acompanhamento para detectar, acompanhar as mulheres que têm alterações suspeitas. Então, uma sugestão, eu acho que a partir de agora já seria, primeiro, a Secretaria, através da sua central de regulação, garantir que essa mulher faça o seu exame mamográfico, pelo menos dentro de 15, 21 dias, a partir do momento em que ele foi solicitado. Eu sei que o objetivo da central de regulação é garantir o atendimento. Segundo, que esse exame, ele seja arquivado num banco de dados dessas clínicas, que isso seja cobrado das clínicas, um arquivo em que você possa identificar aquelas alterações, categoria 4 e categoria 5, que são as alterações suspeitas para malignidade, e que a gente tenha condições de buscar, fazer uma busca ativa dessas mulheres, para que elas realmente sejam tratadas, porque é interessante, Marcos, você tinha falado no começo, a gente detectar e encontrar as lesões, mas também é imprescindível que a gente garanta o tratamento dessas mulheres e o acompanhamento delas, né? Não só até a reabilitação, né, Fátima? Muito importante. A gente, no Amigos do Peito, tem conhecimento, às vezes, de mulheres que não conseguem fazer o tratamento a tempo. Isso eu acho que foi uma realidade que já foi mais dura, tem diminuído um pouco ao longo desses últimos meses. As mulheres realmente têm tido uma facilidade um pouco maior de chegar ao tratamento, né? Assim, hoje, como é um serviço que a gente está começando, uma rede de cuidados que a gente está começando a organizar, né? E a gente tem todo um apoio da secretária de saúde, doutora Rosiana, tem se mostrado, assim, uma pessoa muito acessível e aberta para essas discussões e com vontade, né, de estar resolvendo. A gente hoje tem também uma dificuldade com prestadores, né? Então, assim, são 7, 8 mamógrafos, como a gente estava discutindo anteriormente, no município de João Pessoa, com a capacidade de 40 mamografias dia, né? Então, assim, só para o município de João Pessoa, a gente vai ter que ofertar aproximadamente 2.008 mamografias. Então, assim, a gente também vai ter uma certa dificuldade de estar trabalhando com prestadores, né? Mas isso é uma questão que está sendo discutida, né? Essa rede, ela está sendo construída. Eu espero que, o mais breve possível, a gente possa estar dando uma cobertura melhor a essas mulheres, né? Que elas tenham realmente o acesso a esses serviços e que a gente consiga atender a essa, pelo menos parte dessa grande demanda, né? Dessas mulheres que realmente precisam de atenção, precisam de atendimento. E nós estamos aí também como parceiros, né? Fico muito feliz pelo trabalho dos Amigos do Peito. Tenho conhecimento, assim, não tão aprofundado, mas até fiquei muito feliz por uma conversa que a gente iniciou anteriormente aqui mesmo, né? Pelos relatos que Fátima estava falando. Então, assim, eu acho que vontade a gestão tem e a gente também está tendo iniciativa e vamos buscar parceiros para que realmente a gente consiga organizar essa rede de cuidados. Tá ótimo. Fátima, você não se pronunciou ainda, só do primeiro bloco. Fale-nos um pouco, então, já que as duas já citaram a entidade, né, a ONG Amigos do Peito, fale-nos um pouco sobre o trabalho da Amigos do Peito, as palestras que vocês realizam e também as reivindicações com relação às pessoas portadoras de doenças crônico-degenerativas e os direitos daquelas pessoas que já foram portadoras de câncer. Certo. É o seguinte, quando eu fiquei à frente desse grupo, comecei a perceber que tem muitos direitos que nós, portadores de câncer, tem, e só que não é divulgado. Não é divulgado, tem muitos advogados, até promotores e juízes que não sabem até da lei e da necessidade que nós temos. Doutora Antonieta, que foi portadora de câncer, é uma advogada que mora em Recife, inclusive ela escreveu um livro, Câncer, Direito e Cidadania, e esse livro tem nos ajudado muito.
certo? E, inclusive, sobre essa questão de ter direito um abatimento no carro, IPVA, pessoas que tiraram a mama, que tiraram linfonodos, que são considerados deficientes, têm direito a tirar o carro com abatimento. Esse carro, quem tirou na mama esquerda, tem que ser vidro elétrico e hidráulico. E na mão direita, tem que ser com câmbio automático, certo? Isso aí é um abatimento de quase 50%. Tanto faz o carro nacional como importado. É um direito nosso. É um direito que até eles dificultam. Eu, pelo menos, entrei para tirar o carro em novembro e estava demorando a receber meu carro. Só que a prestadora queriam mandar um carro 2005, porque eu tinha direito ao abatimento. Ora, é um direito nosso a gente adquirir um carro no ano que realmente a gente está querendo. Então a gente vê essas dificuldades. Então o que acontece? A gente tem que o quê? De ir à luta, de ir à justiça. E é isso que eu estou à frente com minhas amigas para a gente tentar ajudar umas e outras. E também sobre a questão do perdão da dívida de imóveis. Qualquer pessoa que tiver algum imóvel pela Caixa, seja do que for financiado, tem direito à dívida, desde que já diagnosticado o câncer, tem direito de ser perdoada a dívida. Não descontar o imposto de renda e também a contribuição, que é um direito que nós temos também, é sobre a questão da aposentadoria. Só que quando a gente chega no INSS, os médicos, além de tratar mal as pessoas, não olham nem nos olhos. Ora, quem já passa pela uma doença como câncer, já se sente muito deprimida. E chegar diante de um médico que trata mal, que diz que a gente não tem direito, o que acontece? Que tem muito caso, até do nosso grupo, que tem pessoas que têm até leva tanta depressão quando conseguir sua aposentadoria, que chega até a morrer. E também sobre a questão também das forças que eu falei, do braço, né? Que a gente, quem tirou os gânglios, temos direito a um passe livre que é dado pela FUNAD, só que é a lei federal. Nós procuramos a FUNAD deu as carteiras a algumas pessoas que tiraram os linfonodos e depois eles suspenderam. Só que a gente, como qualquer médico sabe, doutora Eulina, e ela sabe que a gente tem uma necessidade de fazer fisioterapia contínua. Há uma necessidade muito grande porque a gente fica com o braço, ele não pode tomar injeção, aplicar, levar pancadas e outras coisas mais. Então precisa de uma ajuda na fisioterapia, certo? E também recentemente nós conseguimos, né, uma coisa assim que a gente conquistamos junto com a vereadora Nádia Paletó, a propositura de dar o direito ao passe livre para as pessoas que estão em tratamento de câncer, AIDS, mal de Parkinson e outras doenças também. Só que essa lei, ela foi a lei número 1598, de 21 de julho de 2005. Só que até há poucos meses o prefeito nem tinha homologado, nem tinha vetado. A gente fez um movimento em frente à prefeitura, fomos bem recebidos e precisamos entrar na justiça para realmente começar as pessoas a fazer essa inscrição. Só que a gente ainda está na luta. O que está acontecendo? A gente vai fazer as inscrições, as pessoas estão tratando mal, né? Tem pessoas que chegam de 6 horas da manhã para conseguir uma ficha até de 5, e as pessoas que estão à frente, as voluntárias, dizem, a gente é voluntária, que a gente sabe que são funcionárias da prefeitura, que tem obrigação de tratar não só a gente, qualquer pessoa. E é isso que a gente está nessa luta. Se já foi determinada a lei, que a gente está pedindo, inclusive, ao prefeito, né, e todos aqueles que trabalho junto com ele, que isso seja cumprido. Que tem muitas pessoas que ganham sob 2 salários mínimos que não têm condições nem de sair de casa para
pegar a medicação, fazer fisioterapia. E tem muitas pessoas, gente, isso aí é comprovado no meu grupo, que morrem porque não tem o dinheiro da passagem. Bem, daqui a pouco a gente retorna falando inclusive com Fátima um pouco mais sobre a ONG Amigos do Peito. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate. Até já. Tem gente nova na Câmara Municipal de João Pessoa. Projeto Câmara Mirim. A partir de agora, alunos das redes estadual, municipal e particular estarão integrados aos projetos da Câmara, aprendendo como é feito o trabalho que resulta na melhoria da nossa cidade. Participe, chame seus amigos e torne-se vereador Mirim. Projeto Câmara Mirim, um desafio que não é brincadeira. Informações na sua escola ou no site oficial Câmara Municipal de João Pessoa. Trabalho com responsabilidade. O Ministério da Educação quer lembrar a você que recebe o Bolsa Família de cumprir uma parte importante do programa. Seus filhos precisam estar matriculados e indo à escola todos os dias. Se você é secretário municipal de educação ou diretor de escola, não esqueça de fazer a sua parte. Acompanhe a frequência escolar dos alunos. Bolsa Família, uma educação de qualidade passa por aqui. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é câncer de mama. Aqui em nossos estúdios estão a mastologista Eulina Helena, Fátima Lucena, que é presidenta do grupo Amigos do Peito, e Maria de Fátima Moraes, que é coordenadora da Seção de Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde do município de João Pessoa. Eu gostaria de retornar a palavra a Fátima. Fátima, fale-nos um pouco mais sobre a instituição a qual você pertence, que você está à frente, que é justamente Amigos do Peito, dizendo-nos sobre as palestras e outros trabalhos que são realizados pela instituição. Certo. O nosso trabalho, a gente faz um trabalho de prevenção de câncer de mama. Esse trabalho a gente está sendo convidada pelas escolas, igrejas católicas, evangélicas, assentamentos, programa da família. A gente é convidado para transmitir a necessidade que a mulher tem de fazer seu autoexame. A gente leva uma mama amiga, distribui folhete. É um trabalho educativo, motivador, e que tem ajudado a muitas mulheres. Inclusive, a gente tem descoberto, nesses grupos que a gente dá palestra, tem descoberto mulheres com nódulos bastante grandes, a gente encaminha para as médicas, né? E elas não sabem nem, a gente começa a fazer um trabalho assim, explicando que tem que fazer o autoexame, nódulo, como a doutora Eulina já falou, né? Dos autoexames que tem que fazer. Então, é o seguinte, elas procuram um médico, e também elas não sabem que realmente nem o que é o nódulo, não sabem nem o que, às vezes, nem o que se trata o câncer de mama, né? Que inclusive existem muitos mitos, né? Como eu estava falando, a questão do desodorante, a questão da criança arrotar no peito, e ficam achando que alguma coisa apareceu na mão por causa disso. Então a gente tem encaminhado muito, feito esse trabalho, e também a gente acompanha também as pessoas do grupo que não tem condições, nem tem transporte para fazer quimioterapia. Uma tem um transporte, acompanha a fazer a quimioterapia. Também as que descobriram logo que estão com câncer, vão para o grupo, a gente dá uma autoestima, né? Ajuda muito na autoestima e suporte afetivo, né? Força e coragem, e acompanha também, faz visita no hospital. Então, eu acho que tem um exemplo bem interessante de uma paciente do grupo, e ela estava com nódulo, e eu acompanhei ela na médica e comecei a falar o câncer com muita naturalidade, porque o câncer é como uma doença qualquer, o que leva à morte é a depressão. E ela depois fez um depoimento, assim, a coisa que me comoveu muito no grupo, ela dizendo que quando descobriu o câncer, não achou que era um bicho papão, porque o que eu passei para ela, o que o grupo deu apoio, porque normalmente as pessoas que aparecem com câncer acham que são únicas. Inclusive tem
um professor, né, que ele escreveu num livro, não estou sabendo o nome dele. Ele disse o seguinte: as mulheres que elas participam de um grupo em um comum objetivo, elas sobrevivem muito mais do que as que trabalham com sua dor sozinha e isolada das outras. Eu gostaria, então, que vocês, essa pergunta é dirigida a vocês três, eu gostaria que vocês fizessem comentários com relação aos mitos, já que você citou, Fátima, o mito da lactação, arrotar no peito, né, o neném arrotar no peito, a questão do próprio uso do desodorante. Então, eu trouxe aqui, estão aqui comigo alguns mitos, como, por exemplo, o uso do desodorante, se desodorante pode acarretar um tumor, a questão do autoexame, se pessoas que fazem o autoexame com regularidade estão isentas de fazer a mamografia. Se as mamografias são dolorosas, a doutora já respondeu essa pergunta. A questão da radiação a que a mulher é exposta é prejudicial à saúde durante justamente. E também a questão da amamentação. Eu queria então que vocês falassem sobre esses mitos, porque sabemos que a lactação, ela impede, né, ou pelo menos diminui os riscos de contrair um tumor. Então eu gostaria de começar pela senhora falando sobre isso, sobre esses mitos. Na realidade, Marcos, a gente falou um pouquinho, né, sobre o desconhecimento real da etiologia, do que é que causa o câncer de mama, nós não sabemos. Conhecemos alguns fatores de risco e conhecemos também alguns fatores de proteção. Entre eles, os fatores de proteção, a gente recomenda uma dieta rica em fibras, né, uma dieta pobre em gordura animal, exercício físico pelo menos 3, 4 vezes por semana. Enfim, os passos para uma vida saudável, que o Ministério da Saúde distribui sempre essas orientações, né? Exercício físico, manter o peso dentro do índice de massa corporal ideal. Mas, na realidade, o que nós sabemos com relação a outros fatores de proteção, especificamente a questão da lactação, é porque a célula mamária, quando ela produz leite, quando ela se diferencia para produzir leite, passando naquele processo de gestação, lactação, ela fica menos susceptível às agressões dos agentes que causam câncer. O que é que acontece? A célula diferenciada, ela é menos capaz de se transformar em câncer, traduzindo assim numa linguagem leiga, né? E a lactação é que permite isso. O processo de amamentação é que faz com que a célula epitelial da mama se diferencie, se torne uma célula específica, capaz de produzir leite. Então, é esse processo que diminui o risco, né, de aparecer câncer de mama, mas não existe nenhuma de nós protegida. Qualquer mulher, em qualquer faixa etária, pode desenvolver câncer de mama, então nós temos que estar extremamente atentas a isso. Quem faz o autoexame não está dispensada da mamografia. Quem faz o exame clínico não está dispensada da mamografia. Quem faz autoexame não está dispensada de fazer o exame clínico com um médico. Se não tem mastologista na sua região, procure o médico do PSF, mais próximo da sua residência. E nós temos que trabalhar todos em conjunto. Na realidade, o câncer de mama é uma doença extremamente frequente, mas a gente tem que trabalhar muito para encontrar um caso de câncer de mama. No nosso estado, nós encontramos 56 casos de câncer de mama para cada 100 mil habitantes. Então, a gente tem que trabalhar muito para encontrar esses casos, na realidade. O histórico também é importantíssimo. Se você tem alguém na família que já teve... Né? A mãe, se a paciente tem mãe, irmã ou filha com caso de câncer de mama na família, ela é uma paciente de risco para desenvolver câncer de mama. E também temos que entender uma coisa, telespectadora, que o risco não é um fator determinante. O fato da mulher ter um determinado risco, por exemplo, ela ter mais de 50 anos, que na realidade o maior fator de risco, o fator de risco mais importante para câncer de mama é a idade. Quanto mais idade a mulher tem, maior o risco dela desenvolver câncer de mama. Que isso é uma coisa imutável, a gente não tem como mudar. Todos os dias nós estamos envelhecendo, né? E
o fato de você ter esse fator de risco não quer dizer que você vá ter a doença. É um alerta, é para você ficar mais atenta, procurar fazer seus exames periodicamente. O fato, por exemplo, de ter um nódulo não quer dizer que aquele nódulo é um câncer de mama. Existem inúmeras doenças que podem se manifestar através de um nódulo. Uma mastite, que é uma coisa extremamente simples, um cisto que a gente resolve com a seringa, enfia a seringa ali, aspira o líquido, está resolvido. Um fibradenoma, que é um tumor benigno, não tem relação com câncer de mama. E assim por diante. Então, o fato de ter um nódulo, um caroço na mama, não quer dizer que aquilo é câncer. E as pessoas têm que perder o medo, né? Aquela crença de que se você tem, você vai morrer, vai amputar a sua mama. Nem sempre as coisas acontecem desse jeito, né? Essa questão de desodorante também é uma história de, acho que de gente desocupada aí na internet. Não tem absolutamente nada a ver com câncer de mama, uso de desodorante. Uma coisa também que é interessante, por exemplo, é exatamente, reforçando só o que a doutora Eulina falou, essa questão da amamentação, ela reduz, não quer dizer que você não venha a ter um câncer futuramente, né, Eulina, por exemplo. A amamentação é um ato extremamente, assim, prazeroso, né? Natural. Natural, né, que toda mulher que tem um filho pode estar propiciando ao seu filho. E a si mesma. E a si mesma, né? Mas, assim, eu acho que é bem interessante, eu já estive trabalhando... eu sou enfermeira de formação e já estive trabalhando na ponta, em PSF também. E a gente vê que as mulheres, em alguns relatos, ela fala, ah, não, se eu amamento eu não vou ter. Não é bem isso, né? E fator de risco também não quer dizer que não tenha. Então, assim, quando tem muitas delas que quando aparece um nódulozinho, elas já evitam ir no médico porque elas já têm medo do diagnóstico. É exatamente não ter medo do desconhecido, né? E buscar sempre, né, esse exame, o médico, tirar as dúvidas. Eu acho que isso é importante, é você não ter medo do desconhecido. Ir atrás, procurar, averiguar, porque caso ele seja detectado precocemente, a possibilidade de cura ela é maior. Perfeito. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre outros mitos, como, por exemplo, a questão da radiação a que a mulher é exposta durante a mamografia. Não há nenhum risco de um efeito colateral durante o exame de mamografia, para que as pessoas possam saber que é necessário fazer o exame e que a pessoa vai estar segura ao fazê-lo. Com certeza, Marcos. A mamografia é um exame hoje extremamente seguro. O risco da mulher vir a ter câncer de mama por conta da radiação na sua mama é estatisticamente insignificante. Não tem absolutamente nenhuma relação com a determinação, né, de um tumor na mama. Pancada é outro mito. As mulheres geralmente atribuem um tumor na mama a uma pancada, quando na realidade, geralmente o que acontece é que ela já tinha a lesão e não percebia. No momento em que ela levou a pancada e que passou a mão na mama, ela sentiu um nódulo, mas aquilo era uma coisa pré-existente e não daquele trauma que ela sofreu naquele momento, né? Uhum. Outra coisa, eu queria saber, já que a senhora falou que as mulheres mais propensas a terem câncer seriam aquelas que já passaram dos 50. Tem uma relação com a questão da menopausa? As mulheres que menstruam, elas possuem um risco menor ou não? Com certeza, câncer de mama está intimamente ligado à exposição da mulher aos hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Isso é uma coisa definida, porque a gente sabe que mulher tem mais câncer de mama do que homem, na proporção de 100 para 1. Cada 100 casos de câncer de mama em mulher, aparece um caso de câncer em homem. Uma outra questão que mostra a relação do aparecimento do câncer relacionado com hormônios é o fato de que as mulheres que menstruaram cedo, antes dos 10 anos de idade, e pararam de menstruar muito tarde, depois dos 55 anos, elas têm um risco maior. Então, isso é a questão do intervalo, do tempo em que a mulher esteve exposta à ação desses hormônios. Não que o hormônio seja um determinante, mas ele é um facilitador.
da expressão, né? Porque nós não sabemos realmente o que é que causa câncer, mais uma vez eu afirmo isso, mas a gente sabe que o hormônio feminino, ele é um facilitador do desenvolvimento de uma lesão pré-existente. Primeiro, o câncer, para aparecer, precisa que exista um dano à célula, e isso a gente sabe que é feito pela radiação ionizante, por algumas substâncias químicas, por algumas substâncias, alguns agentes biológicos, como o vírus, né? O câncer do colo de útero está bem estabelecido. É um vírus que causa o aparecimento das lesões precursoras, o aparecimento da lesão invasiva e assim por diante. Na mama nós não descobrimos ainda o agente determinante, mas a gente sabe que passa por esses processos de iniciação, de promoção e de evolução. E o fato da mulher passar a idade ser um fator de risco é porque ela passou um longo tempo exposta tanto às questões ambientais que agridem o epitélio mamário, como às questões endógenas da sua biologia, da sua fisiologia, né? Menstruou mais cedo. Por exemplo, o que é que nós fizemos na modernidade? A gente fez exatamente o que as nossas avós não faziam. Mulher moderna hoje tem, no máximo, 3 filhos, já é uma louca, né? Porque tem 1 filho ou 2. Começa a ter filhos numa idade mais tardia, depois que está com a vida profissional bem estabelecida. Então, isso é lá pelos 30, 35 anos, né? Períodos mais curtos, a gente tem um período pré-estabelecido, que é a licença maternidade para amamentar, 4 ou 5 meses. Nossas avós faziam exatamente o contrário, e o que nosso organismo foi biologicamente programado para fazer: ter filhos, ter muitos filhos, amamentar durante longos períodos. As mulheres amamentavam e ficavam grávidas novamente, e antes de saber que já estava ovulando, porque já ia um menino emendando no outro, né? Por longos períodos. Tem a questão da alimentação. Então, são muitos fatores que se modificaram ao longo, né, desse processo de modernidade, que a gente não sabe ainda realmente o que foi que se determinou nas nossas mamas para que a gente realmente adoeça mais de câncer de mama. Pois não. E também tem um fator seguinte, assim, eu sei que é raro, né, que inclusive o doutor Lina pode até explicar. Não quer dizer que as pessoas que estão amamentando, que não quer dizer que apareça o câncer, né? Eu tenho um caso, agora, o mês passado, que fazia fisioterapia comigo, a senhora, quando ela estava na gravidez, né? Também, na gravidez ela já descobriu o câncer de mama, e outras que estavam amamentando também descobriu. E também tem casos assim, é raro, mas de pessoas tem uma do grupo que com 25 anos, ela também tirou a mama, né, doutora Eulina? Porque não tem limite de idade, né, nem de situação. Como a gente falou, qualquer mulher, qualquer uma de nós, em qualquer faixa etária, pode adoecer de câncer de mama. Já que vocês falaram sobre alguns exemplos, eu queria que vocês citassem mais para poder... Esse nosso programa, ele tem um caráter didático, digamos assim, porque nós buscamos levar até o público uma informação de utilidade pública. Então, eu queria que vocês falassem, principalmente você, Fátima, de casos como esse, porque as pessoas... Há uma frase que você disse no bloco anterior, super interessante, que o que mata não é a doença, mas sim a depressão. Então, a importância daqueles psicólogos, daquelas pessoas que assistem a pessoa logo após o momento da descoberta da doença, e também se a pessoa tem que fazer a questão estética, principalmente mulheres mais novas, a questão de extrair a mama. Eu queria saber se cirurgias plásticas, elas fazem com que a mama volte a ter aquele mesmo formato, ou bastante similar ao que era antes. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, a questão estética e psicológica da doença. Certo? Olha, é o seguinte, quando a gente tira a mama, a gente tem direito, é lei, isso é lei. Pode ser pelo INSS, pode ser pelo plano de saúde ou particular. A mulher tem direito de fazer a reconstrução mamária. Essa reconstrução mamária é como? Pode ser tirado imediata ou tardia. Tem casos de pessoas que estão em tratamento assim, muito severo, e que os médicos acham melhor que depois do tratamento faça a reconstrução mamária, colocar a mama. E outros é imediata. A minha foi imediata. Tem 2 tipos de cirurgia. Uma que tira da parte da barriga e outra que tira o grande dorsal, certo? E
o médico ele tem que a obrigação de deixar a parecida com a outra, mais ou menos com a outra, pelo menos no meu caso, e tem muitas pessoas no grupo que estão muito satisfeitas com suas novas mamas, né? Que isso é porque tem pessoas que têm a dificuldade de achar que aquela mama não é sua, mas a gente trabalha sempre no grupo que aquela mama é uma mama nova que nós temos. E também a necessidade de um tratamento psicológico. Infelizmente, pessoas de baixa renda, elas não têm assim um acesso assim a psicólogo, não têm assim um acesso bem melhor do que as pessoas que têm no plano e que também seja particular. Que era uma necessidade muito grande das pessoas, digamos, até com a descoberta do câncer. Eu não sei como eu não fiz, eu faço o tratamento no Laureano de Fisioterapia, mas eu não sei, porque deveria ser o seguinte, procurar logo um psicólogo, ali ser assistida, inclusive até a necessidade da fisioterapia, que inclusive eu conversando com a médica que faz fisioterapia, ela falou que tem pessoas que até na cama, após a cirurgia, tem que fazer a fisioterapia, porque a gente fica com uma dificuldade muito grande de abertura do braço, de levantar os braços. Então, a necessidade muito grande de procurar esse trabalho. E também aquela questão também de pessoas até que ganham pouco e que precisa ter uma alimentação melhor. Ora, a gente, por exemplo, as pessoas que são receptoras, como eu, que o câncer foi alimentado por hormônio, que toma o tamoxifeno, o tamoxifeno faz cair um pouco a imunidade. Então, a gente tem que ter uma nutricionista, tem que ter uma alimentação melhor. Ora, quem tem um salário pouco não tem condições de ter um complemento, não tem que ter vamos dizer, às vezes uma necessidade de um sustase, de uma alimentação mais adequada. E tem pessoas no nosso grupo que apresentam anemia, que ganham um salário mínimo, que só come mesmo feijão com arroz puro e fubá. Então, essa é a realidade que deveria, eu acho assim, eu acho que as ONGs agora vêm ajudar muito essas pessoas, porque a gente fica sempre trabalhando para ajudar ao seu próximo, né? Porque, infelizmente, o câncer, ele pega todo mundo, né? Branco, preto, rico, pobre. Né? E o que eu percebo muito, o que sofre mesmo são as pessoas de baixa renda, certo? E era isso assim que deveria assim uma necessidade geral, assim, eu acho que isso deveria ser uma tarefa do governo em geral, tanto estadual como municipal. Exatamente, de ter, porque isso é uma realidade, inclusive eu agora no ar, estou até convidando, exatamente, que a gente do grupo... Exatamente. Olha, a gente no grupo, a gente faz camisa, a gente vende em prol de algumas pessoas. A gente está recebendo algumas doações de cesta básica e a gente está dando às pessoas, a gente tem tudo comprovado. A gente procura, em contato com as médicas, digamos que a gente vê que aquela pessoa está com tumor muito avançado e dá uma ajudadinha. Quantas vezes eu já liguei para a doutora Eulina, olha, tem uma pessoa, tá fácil, para aquela pessoa não ficar na fila, que é porque a gente percebe, né, com a ajuda das médicas, de ver que realmente aquele tumor é bastante grande e tem que a pessoa logo ser examinada para fazer seus exames precisos. Então, no nosso grupo, a gente dá cesta básica, a gente procura uma dar apoio ao outro. Eu vou contar aqui um exemplo aqui, que é necessário, tem a menina no grupo, que inclusive eu posso citar o nome dela, que ela chegou a falecer, mas ela fez entrevista e ela nunca fez questão de dizer, é Rúbia. Rúbia, ela ganhava um salário de 1.200, mais na carteira 360, mas só que quando ela ficou encostada, apareceu metástase, aquele dinheiro para ela, era necessário ela ter aquele dinheiro, mas ela não conseguiu. Então, o que aconteceu? O grupo mesmo é que ajudou, não faltou nada ao grupo. Ela teve uma morte com dignidade, com balão de oxigênio, de tudo. Então, é isso que a gente tem feito para o grupo e a gente tem que lutar. Então, eu estou até convidando agora, até no ar, Fátima Moraes, para ela ir no nosso grupo, para ela ver porque o interessante é ir lá, para ver o depoimento daquelas mulheres, a necessidade daquelas mulheres, certo? E o nosso grupo eu não sei se eu posso depois deixar no ar. Falar. A gente se encontra nas terças-feiras na Ecoclínica às 19 horas,
A Ecoclínica fica de frente ao Liceu. O número da Ecoclínica é 3241-4444 e o meu telefone, como eu sempre estou só nas reuniões, eu deixo sempre meu telefone no ar, porque qualquer pessoa que precisar, pessoas que queiram ajudar, que queiram dar alguma coisa, que acha que possa ajudar o nosso grupo, que entre em contato. O meu telefone é 3233-1778 e meu celular é 9444-7412. Qualquer pessoa que precisar de ajuda e também que querer ajudar, e é aberto o nosso grupo a quem quiser a participar e ver de perto a necessidade dessas mulheres. Já entrando nas considerações finais, porque estamos no fim do programa, eu queria que você desse também o endereço onde é que se estabelece o grupo Amigos do Peito. A gente, infelizmente, a gente está na luta, a gente tem lá... A gente se encontra, as reuniões é lá na Ecoclínica, todas as terças-feiras, às 19 horas, certo? E esse trabalho que a gente faz, isso não quer dizer que poxa reunião, quando muitas vezes as pessoas ligam lá para casa, que precisa, a gente só ajuda, não só as pessoas que participam do grupo, não só as pessoas que tiveram câncer de mama, porque muitas vezes aparecem pessoas que estão frequentando também, que teve câncer no rins e todo, e o grupo é aberto para todo mundo. Tá bem, obrigado. Doutora, as considerações finais. Marcos, eu tenho a dizer, principalmente para as telespectadoras, que o medo é um grande inimigo. O medo é um grande inimigo da saúde. Então, eu acho que o meu recado principal aqui tem que ser: não tenha medo. Não tenha medo de fazer o autoexame, não tenha medo de ir para um médico para ser feito o exame clínico, não tenha medo da mamografia. E procure tirar suas dúvidas, procure buscar informações, porque o medo é o grande inimigo e a desinformação também. Então, procurem, sempre que possível, estar a par do que é que pode ser bom para a sua saúde, principalmente para a sua saúde mamária. Obrigado. Fátima, fale-nos um pouco mais sobre o seu núcleo, o centro, né, o setor que você trabalha, dizendo-nos também o telefone e como as pessoas fazem para contactar você. Eu primeiro quero agradecer o convite, né? Vou sim, gostaria muito de assistir a uma reunião. E a seção Saúde da Mulher, ela fica ali na Júlia Freire, na Secretaria Municipal de Saúde, né? na parte ali da Júlia Freire. Né? A gente trabalha com todos os programas da Política Nacional da Mulher, né? Temos uma grande parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que está agora nessa gestão, né, que é uma coordenadoria com status de secretaria. Então, a gente está sempre juntas buscando melhorar e trabalhar em prol dessas políticas públicas de saúde da mulher. Então, lá a gente não trabalha só com a relação da mama, a gente trabalha com a questão do câncer do colo de útero, né, pré-natal, a saúde da mulher como um todo. Então, a gente estruturou agora os serviços. Em relação ao câncer de colo de útero, a gente está priorizando a citologia, né? É a busca ativa das mulheres que elas já foram detectadas o NIC1, NIC2 e NIC3. A gente faz esse trabalho em parceria com o Núcleo de Prevenção de Câncer do Estado, né? Na pessoa da doutora Alana. Então, assim, lá a gente não trabalha especificamente só uma política, né? Mas todas as políticas voltadas à saúde da mulher. E o telefone? O contato é o 3214-7924. Trabalhamos lá de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia e de 2 às 6 da tarde. Tá ótimo, muito obrigado. Para você que ficou ligado na gente, gostaríamos de agradecer a sua audiência, bem como as nossas convidadas de hoje. E ficamos por aqui. Até um próximo programa.